Neste vídeo, veremos a torrefação. A razão pela qual torramos o café é que o grão de café no seu estado bruto é super denso e muito duro. Se tentar mordê-lo, pode partir os dentes. Ao torrar os grãos, penetra-se na sua densidade, decompõe a sua estrutura celular, tornando-os mais estaladiços. Historicamente, a torrefação era feita colocando os grãos de café numa panela e aquecendo-a em fogo vivo para que os grãos verdes ficassem castanhos. A torrefação é uma parte fundamental do processo, situada entre os esforços dos agricultores que colhem o café e os baristas que o preparam. No processo de torrefação está a utilizar um grão verde, um produto cru que terá algo entre 10% e talvez 13% de conteúdo de umidade. Ao aplicar calor aos grãos, várias coisas acontecem. Para além de decompor a estrutura celular, o calor também remove cerca de 1/3 do conteúdo de umidade. Isto ajuda a libertar os aromas dos grãos e a amplificar os seus sabores naturais. É um pouco como cozinhar em geral. Ao aquecer os alimentos, mudamos as características do peixe, da carne ou dos vegetais para algo mais saboroso. Quando torra os grãos de café, há muitas variáveis em termos do tempo de torrefação, velocidade do tambor de torrefação, temperatura e até mesmo a composição do grão. Pode torrar o mesmo café de muitas maneiras diferentes e obter muitas diferenças de sabor. Use um torrador de ar e torre-o entre 9 a 12 minutos, dependendo do estilo da torrefação, claro, médio ou escuro. Quando coloca os grãos no torrador, já está programado para 200 graus Celsius ou 392 graus Fahrenheit. O tipo de variedade de café que torro determinará como aplico o calor. Algo que pode ser muito denso e pequeno, posso aplicar muito calor no início, ao contrário dos grãos que são um pouco maiores, com uma estrutura de células mais soltas, em que pode ser necessário ser mais suave. Temos muitos monitores e sondas dentro do tambor, fornecendo feedback constante, incluindo monitores de temperatura. Como torrefatores de café, chamamos taxa de aumento à velocidade com que aplicamos o calor aos grãos. À medida que continuamos a torrar, o café começa a ficar mais castanho, perdendo a cor verde, o que significa que a sua estrutura celular está a mudar. Há muita evaporação de água e os grãos ficam exotérmicos, o que significa que estão a gerar a sua própria energia e a produzir o seu próprio calor. Quando ocorre o crack, o interior do torrefator pode estar a cerca de 200 graus Celsius ou 392 graus Fahrenheit. Isto é geralmente conhecido pelos torrefatores de café como o primeiro crack. O tempo depois disso é chamado de tempo de desenvolvimento, uma parte importante do processo em que monitoriza o tempo até ao final da torra. Existem também muitos tipos diferentes de torrefatores. Os dois mais comuns são os torrefatores de ar e os torrefatores de tambor. Existem muitos tipos diferentes com várias funcionalidades, mas de um modo geral a torrefação com ar envolve o uso de ar quente dentro de uma câmara de torrefação para aquecer os grãos, enquanto a torrefação em tambor usa um tambor cilíndrico giratório. Eu uso um torrefator de ar. Com isso, tenho que gerir muitas variáveis dependendo da carga que coloco. Considero a velocidade e tento equilibrar com a gestão da temperatura nos grãos. Também monitorizo a temperatura no tambor e controlo a duração da torra. Procuro equilibrar e gerir todos estes aspectos. E essa é realmente a arte de torrar, gerir e controlar todas as diferentes variáveis. Na minha empresa, torro por encomenda, por isso poderá significar torrar os grãos claros, médios ou escuros. De maneira geral, o café torrado mais claro retém mais sabores naturais do grão de café, enquanto que o café torrado mais escuro apresenta mais ousadia e intensidade. Alguns dos cafés para os quais torro gostam de preparar café de uma forma que mostre os cafés de especialidade da terceira geração, as diferentes variedades, regiões, métodos de processamento e países. Assim torro um pouco mais claro para aumentar as nuances. A tendência geral é torrar um pouco mais escuro para o café expresso e um pouco mais claro para o café de filtro. Apesar disso, não existem regras reais. Pode usar café levemente torrado numa máquina de café expresso e pode colocar um café torrado escuro numa máquina de filtro ou de balão e ainda obterá ótimos sabores. A sua preferência é o que interessa.